Boa tarde a todos. Saudações, então, aos colegas. Vamos dar continuidade ao nosso evento, então, nossa segunda capacitação em assistência estudantil, formação inicial, e hoje à tarde é com os nossos colegas Denise, Josiela e Ramão. Então, eu vou apresentar eles para vocês. A Denise Eli Silva é a nossa nutricionista do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. É mestre em Política Social, foi coordenadora da Coordenadoria de Acompanhamento dos Programas de Assistência ao Estudante de 2010 a 2020. A Josiela Silveira Cavalheiro, é assistente social, doutora em Política Social e Direitos Humanos, mestre em Política Social, atua no IFSU desde 2010, é servidora do DEGAI, onde já foi coordenadora de apoio ao estudante. E o nosso Ramão Correia, graduado em Serviço Social pela Fundação Educacional Machado de Assis, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas, doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua como assistente social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, onde foi coordenador de assistência estudantil do campus Bagé entre 2012 e 2013 e chefe do Departamento de Gestão de Assistência Estudantil entre 2013 até 2017. Então, vou passar a palavra para a nossa querida Denise Eli. Boa tarde a todos e todas, né? Saúdo aos presentes, aos organizadores do evento, aos que de alguma forma contribuíram e estão contribuindo ainda para a realização dessa capacitação. Quero me solidarizar com as familiares das vítimas, né? Quase 600 mil vítimas da Covid, né? E também destacar os 100 anos de Paulo Freire, o patrono da educação. Eu trago para vocês, como tema dessa minha apresentação, os direitos humanos, os direitos sociais e o direito à educação, trazendo conceitos e algumas informações básicas, né? E espero, de alguma forma, contribuir, que esse meu trabalho venha contribuir com o dia a dia de vocês, na atuação de vocês. Já vão passar para a apresentação direto? Ou a Josi vai falar? Não, pode passar para a apresentação da Denise. Então, eu trago para vocês o conceito de direitos humanos, né? Que é a afirmação da luta do ser humano para verem cumpridos os seus desejos, necessidades, nos contextos vitais em que está situado. É um conceito de Flores, de 2009. Pode passar. Bom, os direitos sociais, eles são direitos históricos, né? E eles nascem de certas circunstâncias, são caracterizados por lutas em defesa das novas liberdades contra os velhos poderes. São nascidos de modo gradual, ou seja, nem todos surgem ao mesmo tempo, no mesmo instante, e nem de uma vez por todas, né? Os direitos humanos, eles permitem a busca da igualdade e da liberdade dos indivíduos. Eles surgem de acordo com as necessidades estabelecidas pela própria sociedade. Pode passar. Pode passar, Lili. Eles são classificados em direitos de primeira geração, né, que abarcam os direitos civis e políticos, os direitos de segunda geração, que congregam os direitos econômicos, sociais e culturais, e os de terceira geração, que encontram os direitos da solidariedade ou os direitos humanos no âmbito coletivo. Essa classificação, ela não é aceita por todos os autores, né? Ela é mais uma classificação
da época que foram surgindo cada um dos direitos. Mas, para dar uma situada, ela se apresenta bem. Pode passar. Esse movimento, né, dos direitos humanos no contexto internacional, ele é um movimento novo. Ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial, né, levando em conta todas as torturas, todas as atrocidades cometidas pelos nazistas, né, contra judeus. E ele foi consolidado, né, em vários documentos que norteiam a sua linha de ação. Pode passar. Aí eu trouxe para vocês como uma citação a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A partir da promulgação de todos esses, né, esses sistemas, o Brasil ratificou. Pode passar. Vários desses documentos, e aqui eu mostro para vocês alguns desses documentos. Então, o Brasil, ele ratificou, ou seja, ele assinou embaixo, né, da Carta das Nações, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais e de vários outros documentos, no qual nos comprometemos como país a honrar e a cumprir. Pode passar. Bom, no Brasil, né, o marco dos direitos humanos é a Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, aonde estão garantidos todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais dos nossos cidadãos. Antes dessa Constituição, a gente teve mais 6 constituições, né? Mas essa é que abarca o maior número de direitos para nossos cidadãos. Nosso interesse, né, o nosso estudo visa os direitos sociais. Os direitos sociais, né, tem no seu bojo a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Aqui a gente tem um exemplo de como nem todos, né, os direitos vêm juntos. Por exemplo, o direito à moradia, ele foi colocado na nossa Constituição no ano de 2000. Em 2010, foi integralizado a nossa Constituição o direito à alimentação. E em 2015, então, foi adicionado, né, no texto constitucional, o direito ao transporte. Isso nos mostra que os direitos não são estáticos, eles vão se adaptando às mudanças que a nossa sociedade sofre e aos anseios, né, que a população tem. Pode passar. Bom, aí então nós entramos no conceito de direito social. O direito social, ele não obedece às práticas da benemerência, paternalismo, favor ou doação. Ele tem caráter redistributivo e busca promover a igualdade de acesso a bens socialmente produzidos, materializando-se através de políticas públicas executadas na órbita de Estado. Pode passar. Eles são universais, né, e nascem de vários acordos e tratados entre diversos países. E surgem das lutas travadas pelas populações marginalizadas. Eles buscam a igualdade e decorrem do reconhecimento
das desigualdades sociais gestadas na sociedade capitalista. Então, a sociedade lança, né, as suas dificuldades e a gente, então, depois tem essas dificuldades transformadas em direitos. Pode passar. A política pública de educação, né, ela faz parte as políticas educacionais são todas as ações conduzidas pelo Estado destinadas a garantir os direitos de educação para a sociedade. Elas estão ligadas às decisões do poder público, toma em relação a programas, projetos, fundos, exames, entre outras. A atuação das políticas públicas da educação está relacionada ao desenvolvimento social. Assim, são objetivos dela a erradicação do analfabetismo, a universalização do ensino, o acesso à tecnologia e a profissionalização, entre outros. Toda a formação de uma política, ela vem a partir do diálogo da sociedade civil, através da escuta e da participação da comunidade escolar, dos conselhos e das entidades do setor privado. Então, nós temos uma pesquisa do IBGE, que foi realizada em 2020, que registrou alguns dados, né, como a taxa de analfabetismo no Brasil, de 6,8%. Então, nós temos mais ou menos 11 milhões de pessoas analfabetas, né? E a mesma pesquisa também mostrou que 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet, o que representa cerca de 46 milhões de pessoas. Esse último dado, né, ele tem influenciado no nosso trabalho hoje de tentar levar o ensino híbrido e o ensino à distância aos estudantes por causa da pandemia, né? A falta de equipamento e a falta de acesso da internet faz com que vários estudantes fiquem à margem do ensino no momento em que estamos vivendo. Atualmente, os programas de governo, eles têm como objetivo a ampliação do acesso à escola, garantir que a educação seja de qualidade, permitir a alfabetização de crianças, jovens, adultos e idosos, combater a evasão, reduzir a subnutrição e a miséria e ampliar a digitalização do ensino e o repasse de recursos públicos para instituições de ensino. Pode passar, por favor. A Constituição nos traz, né, que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O principal instrumento que nos garante, né, a educação no país é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela é responsável por todo o sistema educacional e ela abrange a educação no país como um todo, definindo a União, estados e municípios, como eles devem articular suas ações na formação do ensino público, de forma a reduzir as desigualdades e garantir a qualidade dos sistemas educacionais, de forma que, mais ou menos, todos, né, os estados e municípios tenham a mesma forma de ensino. Um dos principais pontos levantados pela LDB é a criação de uma base comum de ensino, que deverá, né, nortear a elaboração dos currículos de educação básica. É a Base Nacional Comum Curricular, que deve ser adotado por todas as escolas. A Base Nacional Comum Curricular, ela apresenta como os conhecimentos que todo aluno da educação básica tem direito de aprender,
considerando o ensino através de competências e habilidades que o estudante deve desenvolver na escola. A LDB também estabelece a criação de um Plano Nacional de Educação com diretrizes e metas para a política educacional em um período de 10 anos. O nosso plano agora, que está em vigência, começou em 2010 e vai até 2024, desculpe. Através de dados levantados em todo o país, o PNE permite identificar as demandas mais urgentes, traçar planos de ação e garantir a qualidade do aprendizado. Além da LDB e do PNAE, existem várias políticas educacionais em atuação no Brasil e em caráter municipal, estadual e federal. Entre elas, destacamos o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que presta assistência técnica e financeira aos estados e municípios, entre outras atribuições, através de repasse de recursos federais. Dentro do FNDE, existem vários programas, né? Temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional e o Programa Nacional de Biblioteca da Escola, entre vários outros. Citei alguns assim, que considero os mais relevantes. Também temos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, né? Ele reúne fundos de 26 estados do Distrito Federal e redistribui os recursos para atender a educação básica em todo o país. Ele permite, né, que os estados e municípios possam aumentar a sua oferta de vagas na educação básica, tanto de creches quanto de instituições de educação de jovens e adultos. Também temos o programa Caminho da Escola, que permite acesso à escola àqueles estudantes que moram longe, né, através do fornecimento de veículos escolares para as redes municipal e estadual. O programa Brasil Alfabetizado, que é um projeto destinado a alfabetizar os jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos, permitindo maior acesso à cidadania por parte desses grupos. Programa Universidade para Todos, o ProUni, que é um programa do Ministério da Educação, oferecendo bolsa de estudos integrais ou até 50%, em cursos de graduação de instituições do ensino superior privadas em todo o país. Também temos o sistema de cotas, né? As cotas são políticas afirmativas que têm o objetivo de reduzir as desigualdades socioeconômicas enfrentadas pela população brasileira, com ênfase para a comunidade negra e indígena. As cotas também são utilizadas para ingresso no serviço público, né? E temos, por fim, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, executado no âmbito do Ministério da Educação, que tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal. As políticas, então, todas elas, né, estão visando o acesso, a permanência e o êxito do estudante na escola. As políticas públicas, elas foram criadas, né, com o objetivo, com o intuito de aumentar o acesso à educação no Brasil e garantir que toda pessoa tenha direito a um ensino de qualidade, proporcionando que mais pessoas conquistem seu espaço no mercado de trabalho e tenham melhores condições para construir uma vida digna.
Por fim, né, eu trago para vocês 2 pensamentos. Primeiro, a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Todos nós temos direitos a ter direitos, né? E buscamos obter esses direitos através da criação de legislações. E, por último, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Nesse centenário do Paulo Freire, é sempre bom trazer um pensamento dele. Obrigada, Denise. Então, eu vou dar seguimento a esse bate-papo, né, essa conversa com os nossos colegas. Gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que aceitaram o nosso convite. Nós tivemos, ao todo, 497 inscrições nessa capacitação. A gente gostaria de compartilhar com vocês que essa capacitação, inicialmente, ela foi pensada para os colegas que estão há menos de 2 anos para baixo, assim, na assistência estudantil, que estão operacionalizando assistência, que estão trabalhando com essa política nas instituições. E, a princípio, nós faríamos essa capacitação fechada para nossos servidores. E surgiu a ideia da gente poder abrir para todos, não é? Já que foi feito em 2014, nós fizemos assim, aberto para todas as pessoas, e foi um sucesso, vieram pessoas de todo o Brasil. E agora, nessa situação de trabalho da tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre concepções sobre assistência estudantil. E para alguns são conceitos bem conhecidos, mas para outros colegas podem não ser, né? Então, por isso que a gente chamou ela de formação básica. E, num segundo momento, no ano que vem, sim, a gente vai trazer temas mais aprofundados dentro dessas temáticas de política de assistência estudantil, política social dentro das políticas públicas. Então, o nosso trabalho hoje, meu, da Denise, do Ramão, é nesse sentido, né, de poder trazer os conceitos bem básicos mesmos, mas depois deste momento aqui, mais conceitual, a gente vai abrir uma sala de bate-papo para a gente poder conversar, vai ser no Google Meet. Aí vocês aguardem, quando a gente encerrar a explanação, para a gente ir para o bate-papo e poder conversar mais abertamente, que esse sistema não permite, né? E a gente gostaria muito de conversar com todos que tiverem o desejo de bater um papo com a gente no final, tá? Então, a gente vai trazer essas concepções. Pode passar, Lili. A gente sabe que todas as políticas, tudo que a gente conquista, tudo que cedem para nós são resultado das lutas, né? Então, essa foto ilustra bastante a questão da luta do movimento estudantil por mais vagas, por políticas de assistência. Só que, pode passando, Lili. Então, a gente pensando as concepções de assistência, a gente vai ver num cartaz aí da UNE, que vai dizer assim, assistência estudantil não é favor, é direito. E outro cartaz que vai dizer, entrar, permanecer e transformar a universidade. Então, as políticas de acesso foram sendo melhoradas, mas existia necessidade das questões da possibilidade de permanência. Então, o movimento estudantil vai pautando essas questões. Pode passando, Lili. E a gente faz o recorte, né? A Denise trouxe muito bem a questão dos direitos humanos ali, e a gente, na assistência estudantil, vai fazer esse recorte a partir dos anos 80. A gente não vai voltar lá na casa do estudante na França, né? A gente vai partir dos anos 80, porque ele é marcante, porque na década de 80 e 90 existiu o ataque às universidades. E surge também o FONAPRACE, na década de 80, que é um órgão muito importante, além do... Tem o movimento estudantil e tem o FONAPRACE enquanto um colegiado muito importante para fazer com que essa política pública se efetive tanto nas universidades e nos institutos depois, tá? Pode passando, Lili. Então, a gente tem aqui a discussão do FONAPRACE em 99, já discutia o Plano Nacional de Assistência Estudantil. O FONAPRACE desempenhou
uma ação muito importante, que foi a pesquisa do perfil socioeconômico dos estudantes, foi a partir de 96, e eles já estão na 5ª edição, então isso fortaleceu muito, né, as lutas na assistência estudantil perante o MEC. Eles já estão em outro momento, né, da assistência estudantil, já estão discutindo orçamento participativo na assistência estudantil. Então, o que acontece? É necessário os trabalhadores conhecerem, né, essas concepções na assistência estudantil. Então, quem chegou novo, é importante conhecer o que vem com a assistência estudantil, essas concepções. Pode ir passando, Lili. A gente não vai ler tudo, né? São só... Porque depois, quem quiser, a gente vai encaminhar por e-mail esse material, mas é para ilustrar, assim, e a gente não ficar prolixo nas falas, né? Então, tem sempre essa balança aí do direito, da caridade, da exigência de contrapartida, ou da cidadania, ou da universalização, essa balança aí dentro da luta por direitos. E tem a questão da ótica neoliberal, que perpassa as políticas sociais, principalmente, né? Que seriam os principais princípios que negam as políticas sociais dentro da ótica neoliberal, seriam a cidadania que é reconhecida é a cidadania individual, então é um predomínio do individualismo exacerbado, né? A política social, ela não deve ser algo que enfrente as desigualdades, mas ela deve ser um paliativo. A manutenção de um estado mínimo, não de um estado social, um estado de bem-estar social. A naturalização da miséria. A crença de que o bem-estar individual maximiza o bem-estar coletivo. Dizem também os neoliberais que as políticas sociais estimulam o ócio, o desperdício, a vagabundagem, isso é bem antigo, bem anterior às políticas, né? O predomínio da liberdade, da competitividade, da meritocracia, que depois a gente vai ver como é que isso foi se desenhando dentro dos institutos, né? O predomínio do individualismo e a valorização do esforço individual. Então, isso tudo sempre perpassa as políticas sociais. Então, já que a educação, como a Denise trouxe ali, ela traz a universalidade no acesso e requer condições de permanência, como é que o Estado vai gerir isso, se a gente está num momento de redução dos direitos sociais, de restrição, de perdas, como a gente tem vivido nesses últimos anos agora de governo Bolsonaro, né? de governo Temer. E então é a lógica do ajuste fiscal está se sobrepondo a tudo isso. E analisando, na época, os regulamentos dos institutos, quando surge em 2010 o PNAES, e a gente vai analisar os regulamentos, a gente vê que os institutos vão desenhando as políticas nos seus conceitos, eles consideram uma política social, almejam universalidade de ações, mas desenham ações focalizadas ou focalizam o público-alvo, como é no próprio PNAES, né? E muitas vezes ele é desenhado como uma política de combate à pobreza dentro das instituições. Vamos passando. Então, essas abordagens conceituais que a gente vai ver no decorrer agora, são como é que vai se desenhando os pensamentos sobre assistência estudantil, como a possibilidade de proteção social, vai nos trazendo aqui Lima, fazendo com que, no sentido de que o Estado arque com os serviços, com os benefícios. Pode ir passando, Lili. Na época, em 2007, aqui, quando Araújo e Bezerra escrevem, eles dizem o seguinte, mostra bem a realidade da época. A assistência estudantil vem sendo redefinida e marcada por uma profunda deteriorização de seus programas básicos, alimentação e moradia estudantil. E a gente sabe que eram os principais serviços que existiam bem antes do PNAES, era alimentação, moradia, né, as casas de estudantes, os restaurantes, alguns programas conseguiam pagar transporte para os estudantes. O esforço para que essa política seja implementada vem se tornando cada vez mais intenso por parte de entidades engajadas na luta pela efetivação de direitos na área da educação. Então, ele se refere aqui ao FONAPRACE, porque em 2007 o FONAPRACE não apresenta o Plano Nacional de Assistência Estudantil, e não o programa, como surge depois em 2010. Pode passar. E
abordagem aqui eu considero a mais completa para a gente ver uma política pública, que ela traz todos os desenhos da abordagem de Faro aqui. Que a política de assistência estudantil consiste num conjunto de princípios, objetivos, diretrizes e métodos. Então, quando a gente está desenhando a política, a gente está pensando tudo isso. E as pessoas são atravessadas por esses princípios, por essas diretrizes, na sua história de vida, toda a sua trajetória em todas as dimensões da sua vida. Formação acadêmica, sindicalismo, movimentos sociais, tudo atravessa a questão das concepções na hora de formular, quando a pessoa se torna um formulador, está ali sentado formulando a política pública. Então, que orienta a estratégia institucional de provimento de soluções às necessidades do estudante em situação de vulnerabilidade. Então, esse termo vem à tona, vem bastante nesses anos últimos, né, vulnerabilidade, materializando-se como um amplo programa de apoio, atuante em várias frentes, desenvolvendo-se de modo intersetorial. Então, quando fala ali de pesquisa, extensão, possibilitando acesso, permanência, conclusão, proporcionando experiências que preparem para a cidadania, inserções no mundo do trabalho, bem diferente do que seria mercado de trabalho, né? São concepções de mundo diferente. E a emancipação. Então, ele traz bem essa questão de como se desenha uma política de assistência estudantil. Então, a essência dessa tarefa se materializa em um conjunto de atividades voltadas à emancipação e promoção dos seus estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E a gente vê muito esse termo sendo utilizado em todos os regulamentos dos institutos, vulnerabilidade social, vulnerabilidade socioeconômica. Pode passar. Então, a gente tem aqui a assistência estudantil enquanto um direito social, voltado para a igualdade de oportunidades aos estudantes do ensino superior público. Entende-se que os programas e projetos de assistência devem ser desenvolvidos como instrumentos de acesso, permanência e conclusão de curso dos estudantes. É uma política essencial. Então, quando é acesso, né, a gente lembra que o Instituto, em 2010, ali entre 2010 e 2011, conseguiu retirar a taxa de cobrança do vestibular. Foi a nossa diretoria que propôs isso na época de assistência estudantil. E a gente conseguiu isso é importante para o acesso, né? Pode passando. Então, essas abordagens conceituais vai trazendo a questão do compromisso social que a instituição tem lá na sua missão, né? A política é operacionalizada no âmbito das IFES, que contribui para o cumprimento do compromisso social das instituições, que seria garantir a permanência, viabilizando condições necessárias. Pode passando, Lili. Então, vai unindo ali a missão dos institutos federais, né, quando eles surgem lá em 2008, se volta a isso. Então, a política social, que a gente sabe, ela tem marcos do capitalismo, ela possui uma natureza contraditória, pois ela assume tanto um caráter de espaço de concretização de direito, quanto pode ser funcional à acumulação do capital, à manutenção do status vigente. As políticas de assistência estudantil devem ser vistas como um direito social, como a garantia política de cidadania e dignidade humana. Deve estar inserida na praxis acadêmica, com ações articuladas ao ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente vê que tem institutos que patrocinam várias ações, tanto de ensino, de pesquisa e extensão, dentro da política de assistência, enquanto outros institutos trazem os programas bem desenhados, por exemplo, na assistência social básica, e outros vão universalizar esse atendimento aos estudantes sem o item vulnerabilidade. Então, ela é considerada essa política pública, uma política de direito, um conjunto de diretrizes. Pode ir passando, então. Então, o PNAES, como falou a Denise anteriormente, ele é a materialização dessas lutas que já vinham sido travadas. Então, todos aqui já conhecem o PNAES, né? Então, a gente só trouxe ele para referenciar aqui o artigo 4º, que é quando entram os institutos federais, estão ali no artigo 4º do PNAES, porque até então ele tinha sido pensado para as universidades, e os institutos entram no artigo 4º, e a prioridade dos estudantes da rede pública e dos estudantes com renda familiar per capita até um salário mínimo e meio. Então, ele traz uma certa focalização nessa política pública. Pode ir passando. Então, aqui está a questão das ações ali, que todos conhecem. Pode passar, Lili. Só que nos institutos, aí a diferença lá do FONAPRAS, do movimento estudantil, nos institutos federais ocorreu um pouco diferente, né? Os institutos
antes já executavam ações de assistência, possuíam moradia, restaurante. A Denise mesmo é de um campus que tinha restaurante universitário, né, Denise, lá no campus Pelotas, tinha algumas ações de assistência, né. Então, para nós, nos institutos, é com a vinda do PNAES que se tem algumas discussões mais coletivas, mas que não se mantiveram apenas dentro das instituições, ou alguns grupos conseguiram se reunir e fazer algumas discussões mais coletivas entre as instituições, mas a gente não conseguiu algo parecido com o FONAPRACE, por exemplo, né? Então, em 2010, é promovido o seminário de Fortaleza, onde se discute os princípios, as diretrizes que a assistência estudantil vai tomar dentro das instituições. Em 2011, a gente tem o GT, que é resultado desse seminário de Fortaleza, que desenha um decreto específico para os institutos federais, porque nessa época existiam duas correntes aí discutindo o PNAES dentro dos institutos. Uma corrente defendia que o PNAES, como havia sido promulgado, ele era suficiente para realizar as ações de assistência estudantil, e nós, do nosso instituto, éramos dessa corrente, ele era suficiente para realizar as ações de assistência, e outro grupo dizia que não, que tinha que ter um PNAES EPTC para assistência, o que não se materializou depois, houveram tentativas, mas não, né? Então, teve um ofício da CETEC com instruções sobre assistência estudantil, que ele é bem importante, traz essas concepções, se vocês quiserem voltar lá e ver como é que se retirou a contrapartida dos estudantes, por exemplo, das escolas agrícolas, que trabalhavam para poder receber assistência estudantil, alguma ajuda. Foi nesse encontro que se retirou essa exigência de contrapartida, por exemplo, né? E em 2011 inicia os encontros regionais da região sul, porque os gestores sentiram necessidade de seguir discutindo isso interinstitucionalmente, tentando fazer um movimento de tentar trazer algo nacional, um fórum nacional de assistência, que também não se concretizou, né? Em 2012 houveram os encontros regionais, continuaram, a reunião de gestores do CONIF, e houve um primeiro seminário de gestores em assistência, que foi resultado desses encontros da região sul. A gente foi articulando e conseguimos um seminário nacional. Desse seminário resultou um GT de trabalho, né, que depois não foi oficializado pelo CONIF, eles fizeram um GT novo a partir de uma reunião que aconteceu em 2013, em Vitória, né. Um GT, e aí, então, a gente pôde fazer parte, eu, a Lili e a Denise, desde o início dessas atividades, né, e podemos acompanhar de perto como é que isso se deu dentro dos institutos federais. Pode passar, Lili. No nosso instituto, por exemplo, a gente, em 2010, realizou seminários. Antes do PNAES ser promulgado, já tinha sido feito um seminário de assistência estudantil, porque o instituto queria construir uma política de assistência estudantil. E aí veio o PNAES com a questão do recurso. Então, essas são fotos de alguns seminários. A gente, no ano de 2010, realizou 6 seminários com as pessoas que tinham interesse na assistência estudantil, que iriam executar essas ações nos institutos federais, não é? Pode passar. E aqui eu trago, então, a questão do seminário nacional, que eu já falei resumidamente ali, que o principal era discutir o marco legal e conceitual da assistência estudantil. Pode passar, Lili. Então, surge esse GT em 2011, como eu já tinha dito, esse GT nacional com a concepção de assistência. Pode passar. E isso é importante, esse encontro, porque ele traz o conceito de equipe multiprofissional, psicólogo, assistente social e pedagogo, né? Muito falado lá, que seriam as equipes mínimas, o conceito de equipe mínima, que não excluía outras categorias profissionais de participar, né? Então, foi muito falado nisso. E também trouxe a questão da divisão dos recursos, que não poderia se dividir somente por número de aluno, por campus, porque alguns campos que não têm tantos alunos com perfil para assistência levariam muito mais dinheiro se tivesse mais número de alunos, né? Então, deveria se combinar, fazer uma equação entre, além de número de alunos, IDH, coeficiente de Gini, PIB per capita, renda da vasta maioria, IDEB, ou outros indicadores que as instituições escolhessem. Por exemplo, o nosso instituto, quando divide o recurso, não divide só por número de aluno, né? Isso vai ser apresentado em outro momento, como é que é feito esse trabalho aí, que é feito pela Denise, pelo Ramão, né? E é votado na Câmara. Então, foi falado sobre a gestão, sobre a personalização da assistência estudantil. Se dizia muito que deveria haver repasse financeiro direto ao estudante, porque muitas pessoas eram contra, naquela época, no seminário, a entregar dinheiro na mão de aluno,
e inclusive nos nossos encontros ela falado isso. Então também se lutou muito para desconstruir essa concepção de não entregar dinheiro na mão do aluno, né? Pode passar, Lili. Então surge esse ofício da CETEC, como eu já disse, onde eles incluem o PROEJA na assistência, então já vem diferente público no PNAES, né? Não são só alunos de graduação, são todos esses alunos que os institutos atendem. Pode passar. A questão da infrequência injustificada, somente isso poderia retirar o benefício de um aluno, né? Mas não deveria se fazê-lo sem antes conversar com esse estudante. Aqui, então, como resultado das nossas discussões, por exemplo, na nossa instituição, daqueles seminários, a gente gostaria que a assistência fosse continuar sendo discutida coletivamente. Então, a gente criou a Câmara de Assistência Estudantil em 2011. Inclusive, essa foto ainda é de 2011. E ela está até hoje, e como foi explicado de manhã, é ela quem decide os rumos da assistência estudantil na instituição, juntamente com o nosso departamento, a Câmara de Assistência Estudantil. Então, a gente vê tudo isso, né, esses conceitos, eles perpassam toda essa noção de política social. Foi trazido isso para dentro da assistência estudantil por meio dos seus trabalhadores, né? Então, a política social, com essas características contraditórias, pode passar, Lili. A política social, aqui trazido pelo professor José adelantado, como um mecanismo destinado a corrigir e amenizar os efeitos perversos do sistema econômico, onde a intervenção estatal é tida como benfeitora, que pode ser produzida por este mesmo sistema e corrigir e compensar a desigualdade social no jogo de forças do mercado. Só que ainda prevalece uma concepção parcial e reducionista sobre o tema. Pode passar, Lili. Ele também diz que a política social parte do pressuposto de considerar a intervenção pública como um freio à expansão do mercado, protegendo as relações sociais e as trocas mercantis, e que ela teria capacidade de desmercantilizar uma relação mercantil, transformando isso num direito social. Pode passando, Lili. Então, a gente vai finalizando com essa concepção de assistência estudantil trazida por Abreu e Vasconcelos, que a assistência estudantil, alicerçada nesses princípios de política social, de direitos sociais, de política pública, ela rompe com a concepção de um programa de transferência de recursos financeiros, né, de apenas isso, de ser apenas isso, né? E traz a questão do atendimento pedagógico, social, psicológico, né? E rompe com isso, de ser somente para alunos pobres, mas que são para todos os alunos da instituição. E essa política é fruto dos movimentos sociais, que defendem as melhores condições de vida a todas as pessoas e o acesso à educação pública e de qualidade. É um mecanismo de direito que possibilita a qualificação profissional com vista ao desenvolvimento social, ao favorecer a permanência dos estudantes com baixas condições socioeconômicas e suas ascensões. Esses conceitos, então, porque a política de educação diz, é para todos, mas e as condições de permanência, né? Eu acho que estamos finalizando, né? Acho que pode deixar, Lili, vou terminar ali. A gente termina, então, com essa questão e eu vou passar a palavra para o meu colega Ramon. Obrigado, Josi. Então, boa tarde para todo mundo, para todos e todas, e para aquelas pessoas que não se identificam com esses pronomes. É um prazer estar participando aqui da capacitação, né? Um projeto idealizado por toda a equipe do DEGAI, né? Principalmente nas pessoas aí da Josi, da Roberta, ali da Coordenadoria de Acompanhamento ao Estudante. A Josi falou, né, já do objetivo dessa capacitação, né, que é devido a essa dinâmica do Instituto, né, de troca de gestão, troca de pessoas nos cargos, então a gente viu essa necessidade, assim, muitas pessoas chegando para trabalhar com a política, operacionalizar a política, né, então, assim, por isso essa ideia dessa formação, assim, com alguns conceitos básicos, elementares, assim, mas que perpassam toda a política e orientam a nossa ação no dia a dia, né? Então, a Denise fez todo esse resgate dos direitos humanos, né? Da onde que vem, como surgiu, o que eles buscam garantir,
como que isso reflete na política de educação, né, que a Constituição, então, vê a política de educação, né, o conceito de educação como um direito, né, que todos teriam acesso ao direito, mas a gente sabe que isso na prática não acontece, né, porque as pessoas não partem do mesmo nível para acessar esse direito, então nós temos disparidades na arrancada, podemos dizer assim, e que se manifestam durante todo o percurso formativo dos nossos estudantes, né, do IFSU, das universidades, enfim, de qualquer instituição de ensino. E aí, então, a Josi trouxe esse histórico, né, de como se deu essa construção da política de assistência estudantil, né, atores relevantes. Como ela disse, a gente não vai lá nos primórdios falar da Casa do Estudante em Paris, né, que é considerada a primeira ação de assistência estudantil no Brasil, mas, enfim, ali a década de 80 e de 90, né, um processo de acentuação, né, do capitalismo financeiro e retirada de direitos, né, aquela ideia de Estado mínimo, de responsabilização individual, né, mas ali, então, surgiram atores lutando por esses direitos, né, de acesso, de permanência, na figura do CONAPRACE, da própria União Nacional dos Estudantes, né, que tem uma trajetória longa aí, né, na defesa da educação como política de Estado, né. E coube a mim, então, aqui na minha apresentação, falar um pouco assim, como é uma formação, assim, digamos, básica, né, alguns conceitos, assim, que perpassam a política de assistência estudantil, mas que a gente identificou, assim, ao longo do trabalho, né, eu já estou há 9 anos no IFSU, né, trabalhando diretamente com a política, né, de assistência estudantil. Trabalhei no campus já fui coordenador de assistência estudantil no campus, né, assistente social do campus, ali no dia a dia com os estudantes. Depois tive a oportunidade de trabalhar na gestão do programa, né, na reitoria, pensando a política, enfim. E são conceitos, né, que a gente operacionaliza no dia a dia que ainda geram uma certa confusão, estranheza, né? Então, esses aqui são os conceitos que eu me propus a trabalhar a partir dessa identificação, né, do trabalho diário, assim, né, que eu me propus a explanar. Claro, assim, são conceitos amplos, conceitos que advêm da sociologia, da filosofia, né, de vários ramos do saber. Eles não são conceitos assim consolidados, né, existem várias abordagens, e por isso também que a gente convida, né, para depois a gente poder debater, aprofundar isso, né, que se as pessoas, os colegas que nos assistem quiserem contribuir, né, aprofundar o debate, toda a contribuição é bem-vinda, né. Mas, enfim, vamos lá, então. Então, esses aqui são os 9 conceitos que na verdade, são 8 conceitos, né, eu dividi a apresentação em 2 partes. A primeira a falar dos conceitos e a segunda a falar sobre o ciclo de políticas públicas como possibilidade de abordagem das políticas públicas. Então, essa diferença aqui é uma diferença, vamos dizer assim, é uma questão, clássica, né? Essas confusões, assim, serviço social. O que é serviço social? O que é assistente social? O que é assistência social, né? Esses 3 termos, assim, estão sempre meio que embolados ali, então a gente vai trazer aqui um conceito breve, assim, para tentar dar uma explicitada sobre eles. Essa questão também que perpassa muito a política de assistência estudantil, que é a questão do assistencialismo e da meritocracia, né? A questão da vulnerabilidade social e da exclusão social, que são termos, podemos dizer, que são complementares, né? E aqui já algumas explanações assim no item 7, né, que tanto a Denise quanto a Josi já exploraram, né, a questão da política de assistência estudantil, o Programa Nacional de Assistência Estudantil e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que são ações diferentes, né, elas englobam aspectos conceituais diferenciados, né, então a ideia é meio que dar uma ideia geral do que se trata cada um, né, e também um termo comum às políticas públicas, né, e aí a gente compreende a política de assistência estudantil do IFSU como uma política pública, né, que diz respeito à avaliação, o monitoramento, e tudo isso dentro de uma perspectiva, né, mais assim, tentando fazer um link com o controle social. Né. Então, pedi para ele passar, fazendo favor. Então, sobre o serviço social, né,
como já foi dito, reforço, né, aos colegas que já trabalham, já operacionalizam, né, vai ficar repetitivo, mas, enfim, o objetivo é trabalhar com esses conceitos fundamentais mesmo. O que é o serviço social, né? Então, o curso de serviço social é um curso de nível superior, né, no campo das ciências sociais aplicadas. Né? E o termo clássico lá, quem define, né, é uma das cânones do serviço social, né, que é a professora Marilda Yamamoto, que diz, né, que o serviço social se gesta e se desenvolve como profissão reconhecida na divisão social do trabalho, tendo como pano de fundo, né, o desenvolvimento capitalista industrial e a expansão urbana. Né? Então, é nesse contexto em que se afirma a hegemonia do capital industrial e financeiro que emerge sob novas formas a chamada questão social. Né? Então, a questão social se torna a base de justificativa desse tipo de profissional especializado. E aí, então, né, vamos perguntar o que é a questão social. Né? Tem um livrinho básico aqui, né, do Pastorini, né, discute, né, a questão social, mas basicamente, né, é a manifestação no cotidiano da vida social da contradição entre o proletário e a burguesia, né, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e expressão. Então, a questão social, então, ela nasce dessa contradição, né, entre capital e trabalho, burguesia e proletário, né, e basicamente se trabalha com as expressões da questão social, que se manifestam em diferentes dimensões da vida social, né? Na educação, inclusive, na saúde, na habitação, enfim, inúmeras possibilidades de atuação para o assistente social. Então, sobre esse conceito, né, serviço social é um curso de nível superior, né, que isso fique registrado, então, o conceito fundamental é esse. Pode passar, Lili. Então, o assistente social, o que é o assistente social? É o profissional especializado formado em serviço social, né? Então, esse é o assistente social. E aí tem uma lei lá, a Lei 8662, de 93, que regulamenta a profissão. E lá no inciso 1º diz, né? O artigo 2º diz, somente poderão exercer a profissão de assistente social os possuidores de diploma em curso de graduação em serviço social, oficialmente reconhecida pelo MEC, ou instituição, né, fora do país, reconhecida aqui dentro, e para exercer a profissão, né, como o caso nos institutos, prefeituras, é obrigatória a inscrição no Conselho Regional de Serviço Social. Né? Então, tem essa diferenciação. Serviço social é o curso e assistente social é o profissional formado em serviço social. Pode passar, Lili. E aí, então, uma questão que confunde muito, né, mas que tem as suas diferenciações, é a questão sim, antes de passar para o próximo conceito, né, essa Lei 8662 traz lá algumas competências relevantes, né, eu escrevi relevantes dos assistentes sociais desempenhados no IFSU ou nas instituições de educação como um todo, né. Eu elenquei aqui aquelas que eu considerei assim mais importantes, né? Não vou ler todas, esse material ali eu já pude ver no chat do YouTube, ali o pessoal solicitou para compartilhar, ele vai ser encaminhado, né? Mas basicamente isso, elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto aos órgãos da administração pública direta ou indireta, né? No nosso caso, no IFSU, da administração indireta, né? O IFE é uma autarquia, né? Empresas, entidades e organizações populares, né? Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam no âmbito de atuação do serviço social, com a participação da sociedade civil, né? Encaminhar providências, prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população, né? Aqui, a 5, orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa dos seus direitos. Enfim, é um rol aí, né, que está lá previsto na lei e ainda tem as competências privativas do assistente social, né. Só a título de conhecimento, né, aos estranhos da profissão, né, que sempre acaba gerando dúvida, né.
Então, serviço social, assistente social, assistência social, né? A assistência social no Brasil se configura como uma política, a política de assistência social, que ela se insere, né, no esquema de proteção do estado de bem-estar social. Lá na Constituição Federal de 88, ela está descrita como um dever do Estado e um direito do cidadão, né? Então, a assistência social, ela integra o campo da seguridade social em conjunto com a saúde e com a previdência social, né? Essa aí é o tripé, né, da proteção social brasileira, né? Saúde, assistência e previdência, né? Cada uma com as suas características, né? A saúde, né, como a maioria sabe, né, uma política universal, não contributiva. A previdência social é uma política contributiva, né? E a assistência social, ela tem as suas características e particularidades, que está ali descrita, né? Destina-se a quem dela necessitar, concretizando a dimensão distributiva da Seguridade Social, diferentemente da Previdência, definida pela sua exigência contributiva. Ela é uma política particular que se caracteriza por ser genérica na atenção, mas específica no destinatário. Mesmo não sendo universal como a política de saúde, assume função universalizadora. Então, o compromisso ético dessa política de assistência social, atender às necessidades sociais, como por meio do acesso à informação, a convivência familiar e comunitária, as oportunidades de desenvolvimento intelectual e político. Em síntese, visa a autonomia dos seus destinatários. O objetivo aqui não é aprofundar sobre o conceito, discutir a política, né, mas dar esse panorama, né, que são algumas diferenciações importantes e relevantes, né, para o conhecimento geral, né, da abordagem da política de assistência estudantil, para não confundir, vamos dizer assim. Pode passar, Lili. Um outro termo muito relevante, né, que a gente também vem, ao longo desses 11 anos, né, de política de assistência estudantil do Sul, mas também é um termo comum às políticas públicas e ao serviço social, né, diz respeito ao assistencialismo, né. O assistencialismo vai de encontro à questão do direito, né. Então, a gente estava falando aqui, as meninas em algum momento falaram, né, de direito social como um direito ao acesso, né. Isso conflita com a questão do assistencialismo, né. Então, eu trouxe aqui uma definição que eu considero bem explicativa, aprofundada, né, da Esposati, uma referência importante no serviço social, né, que o assistencialismo é compreendido como um conjunto de ações que tem por objetivo assistir, auxiliar, ajudar alguém como manifestação da bondade pessoal do doador, e não como o direito de acesso do assistido receptor. Possibilidade de alguém decidir pelo acesso de outrem, geralmente os mais pobres, a um bem ou serviço. É um tipo de relação que obstrui a capacidade de exercício da autonomia, facilita a tutela e nega a cidadania. É uma prática de controle e disciplina, que produz a submissão e permite a manipulação, a humilhação e a obediência, né? Aqui mais abaixo, não vou ler todo o conceito, né? Remete lá ao coronelismo, né? A questão do favor, a questão da pessoa ficar vinculada a quem oferece, né? A sua benevolência, né? Que é totalmente ao contrário do que a gente construiu, busca construir na política de assistência estudantil ou em qualquer outra política social ou em qualquer política pública, né? Que é o reconhecimento do direito daquela pessoa que está ali. Então, não se trata de a pessoa que deu o despacho favorável, né? Ela que está sendo bonzinho, ela que favorece o estudante. Não, não é isso. A relação não se constrói dessa forma. A relação sempre se constrói na questão da perspectiva do direito ao acesso à educação, direito acesso aos meios da pessoa acessar, permanecer e concluir o seu percurso formativo, não é?
Então, outra questão também que perpassa bastante a política de assistência estudantil, né, no caso particular do IFSU aqui, que é onde a gente tem mais vivência, né, a questão da meritocracia, né, a questão daquelas frases assim já batidas que fulano está vinculado à política de assistência estudantil, mas ele não merece, porque ele não tem um bom desempenho, porque ele tem uma aparência tal, usa uma roupa da marca tal, então ele não merece a assistência estudantil. A meritocracia, ela é a consideração rigorosa do mérito, né? É a essência da meritocracia. Um sistema de poder ou organização no qual as posições são conquistadas com base no merecimento, né? E a política de assistência estudantil não trabalha dessa forma, não trabalha com esse conceito do mérito, ela trabalha com a perspectiva do direito, né? Então, compreende-se que, por isso, resgatando um pouco a fala da Josi, né, não existe essa questão, não existe essa, resgatando um pouco a fala da Josi, não existe essa questão de contrapartida, né? A contrapartida não, é uma coisa estranha à assistência estudantil. O que se trabalha ali é a questão do direito ao acesso a um bem, que é o direito à educação, né? Pode passar, Lili. Então, aqui também são termos, né, utilizados aí, o assistente social, a gente sabe que até é o tema da dissertação da Josiela, né, que ela pesquisou a atuação dos assistentes sociais nos institutos federais aqui da região sul, né, e fez todo um estudo amplo sobre o papel que esse profissional desempenha na instituição, e ele está muito relacionado ao PNAES, né, a partir do momento que o PNAES foi implementado, e também a questão do estudo socioeconômico, né, para a vinculação dos estudantes à política, né. E um dos conceitos aí, então, que se trabalha na questão do estudo socioeconômico é a questão da vulnerabilidade social, né. Então, o que é a vulnerabilidade social? A vulnerabilidade social é uma situação ou um estado em que pessoas, famílias ou coletividades se encontram diante de riscos de natureza variada, sejam de origem natural, né, como a velhice, doença e o infortúnio, sejam de origem social, como o desemprego, a perda de renda e a inacessibilidade ao sistema de direito, né? Representa uma situação de ausência de direito, na medida em que as sociedades contemporâneas dispõem de meios materiais, tecnológicos e de conhecimento para controlar os efeitos inesperados e mesmo perversos da vida natural ou social. Isso é um conceito lá do professor Di Giovanni, lá da Unicamp, né? Então, ele conversa, né, a questão da vulnerabilidade social, são termos complementares, né, da exclusão social, mas a exclusão social vista como algo amplo, né, maior, vamos dizer assim, né, porque ela envolve questões ali que diz também, né, denota a falta de acesso a um bem, recurso, direito ou serviço, é um conceito muito amplo, né, e que para a gente, às vezes, poder operacionalizar ele, né, trata ali ele como uma exclusão social, denota uma situação de privação, que combina de diferentes maneiras as seguintes condições. A multidimensionalidade, né, que aí conversa com a renda baixa, sobreposta à escolaridade baixa, falta de acesso a condições habitacionais, a políticas sociais básicas, seguridade social, desemprego, a intensidade com que isso se manifesta na vida das pessoas, né, e a persistência, né, que por vezes pode ser geracional. Então são temas complementares, complexos, né, mas que de certa forma não, na maioria dos casos o que se trabalha com o que se analisa na questão do estudo socioeconômico, né? A presença dessas questões, dessa manifestação, que aí poderiam ser traduzidas em indicadores, né? Não é tema para agora, isso ainda são assuntos que nós vamos explorar, né, ao longo do curso. Essa capacitação aqui, ela está dividida em 3 partes, né, então nós vamos aprofundar, até por isso que ali na parte da Josiela e da Denise, quando se falou de PNAE, ou quando se falou de política de assistência estudantil do IFSU e do PNAES, não se aprofundou, porque isso vai ser abordado em outros temas. E a questão do estudo socioeconômico também vai ter um tópico próprio lá, que a Josiela vai trabalhar
nos nossos próximos encontros. Então, mais a título de explicitar do que se trata, né, esses termos que a gente operacionaliza no nosso dia a dia da política de assistência estudantil do IFSU, né? Então, aqui tem essa questão que eu trouxe, então, para diferenciar, né? O Programa Nacional de Assistência Estudantil, como a Josiela já havia explanado na apresentação dela, né? Uma trajetória, né? Que vem aí com maior intensidade a partir dos anos 80 e que resultou, então, né, no Decreto 7234 de 2010, né? Foi, assim, o quadro normativo orientador da implementação das ações de assistência estudantil nos institutos federais, sobretudo. Porque nas universidades a gente observa, né, essa caminhada. O FONAPRACE é uma instituição, um órgão de assessoramento das universidades, né, da ANDIPS. Então, assim, já tem uma trajetória. No Instituto não se tinha essa trajetória, mas a gente entrou nesse bojo de instituições que executam o programa. Então, está lá, PNAES, né? O Decreto 7234 é o quadro orientativo principal da implementação da assistência estudantil nos institutos federais. O que aconteceu? Os institutos federais e as universidades, de modo geral, pegaram esse quadro normativo, esse decreto, né, interpretaram ele, ressignificaram ele de acordo com as vivências, de acordo com os atores envolvidos no processo, e desenharam as suas próprias políticas de assistência estudantil. Então, por isso que no IFSU a gente chama Política de Assistência Estudantil do IFSU, porque por mais que ela tenha uma inspiração no decreto, né, que a base fundamental seja o decreto, né, a nossa política de assistência estudantil tem características próprias, normatizações próprias, estrutura própria, formas de participação, benefícios prioritários, objetivos, eles estão em conformidade com o decreto, mas eles foram criados pelos atores que estavam ali discutindo a forma como o decreto iria ser implementado. Mais à frente ali tem um desenho ali que vai dar tipo uma fotografia do campo ali que vai ser melhor de visualizar isso. Mas, enfim, essa diferenciação entre PNAES e Política de Assistência Estudantil é basicamente essa. O decreto veio, né, e a partir de reinterpretações dele nas instituições, se construiu políticas de assistência estudantil. E essas políticas de assistência estudantil, como a gente pôde observar nos 13 institutos que atuam aqui no Rio Grande do Sul, elas têm características próprias que se diferenciam entre si, em questão de valor de benefício, em questão de objetivo, participação dos estudantes, né? Então, por isso que a gente chama que a nomenclatura nomeia que cada instituto tem a sua própria política, né? E aí também, por vezes, né, a gente pode observar algumas confusões em função, principalmente do nome, né? PNAES e PNAE, né? Que o PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a instituição, o IFE, ele recebe recurso do PNAES, né, para as ações de assistência estudantil, e também recebe recursos exclusivos do PNAE, né, destinados para a alimentação escolar, né. Talvez no nosso próximo momento, aí lá no Meet, lá, a Denise possa explanar mais sobre o PNAE, né, a forma de execução dele é diferenciada, né, tem uma série de requisitos ali que a instituição tem que obedecer para poder executar o recurso, mas então são 3 temas, 3 conceitos diferentes, né. Então, aí aqui também entra uma questão importante, né, no campo das políticas públicas e também no campo da política de assistência estudantil do IFSU, né, que trata da avaliação, do monitoramento e do controle social. Eu trouxe alguns conceitos, né, básicos do que se trata o monitoramento e a avaliação, né, são processos inerentes às políticas públicas, né. O monitoramento, então, ele está mais localizado aí na questão da implementação, né, que faz uma análise sobre o plano, né, do que tu traçou como lá o objetivo e tal, e se a implementação, né, se tomou a decisão, ó, vai acontecer isso aqui, vamos botar isso aqui em prática. Isso é feito a partir de um plano. Então, tu analisa ainda no decorrer do processo como que aquele plano
como que aquelas ações estão sendo executadas em conformidade com o plano. Então, isso basicamente seria um monitoramento, que ele também persiste, né, ao longo do tempo, não é só durante a implementação. O DEGAI, o departamento, né, ao qual nós três estamos vinculados, junto lá com a Liliane, que é a nossa chefe, a chefe do departamento, e as outras duas coordenadoras, a Valesca e a Roberta, né, a gente também trabalha com essa questão do monitoramento da política. Nos nossos próprios documentos que nós criamos, né, a partir do decreto, a gente elencou lá alguns mecanismos para fazer o monitoramento da política, né, o acompanhamento da política, como a frequência dos estudantes, a aprovação dos estudantes. Então, isso tem a ver com o monitoramento. Já a avaliação, né, ela é uma questão, pode passar, Lili? É uma questão um pouco diferenciada, que tem mais a ver com os resultados da política, né? Então, eu separei ali embaixo um menorzinho, para depois quem quiser tiver interesse no tema e quiser aprofundar, né? Basicamente, 3 tipos de avaliação, né? Uma avaliação antes da política acontecer, a avaliação de quando a política está acontecendo e uma avaliação depois que a política já foi implementada, que poderia ser o impacto, né, dessa política, né? Nós tivemos algumas experiências no IFE, talvez em algum outro momento a gente possa explorar melhor. Nós fizemos algumas experiências de avaliação com metodologias assim um pouco restritas, não tão abrangentes, sobre como que era a vida acadêmica dos estudantes que recebiam assistência estudantil, né, que estavam vinculados à política de assistência estudantil. Então, foi uma experiência, uma pesquisa, né, proveitosa, que apresentou alguns resultados relevantes, né? A gente pode chegar a algumas conclusões muito relevantes. Por exemplo, os alunos da assistência estudantil tinham um índice de reprovação menor do que aqueles estudantes que não recebiam assistência estudantil. Os alunos da assistência estudantil reprovavam menos, né, evadiam menos do que a média institucional. Então, também é importante demarcar que essas questões de pesquisa que envolve políticas públicas, por mais que você tenha conceitos gerais, ela está muito ligada à capacidade, à inventividade do pesquisador. Então, o que vai comparar com o quê, né? Não é uma receita de bolo, tu tem uma linha geral e aí vai da capacidade do investigador. A gente tem uma equipe muito qualificada ali no departamento, né? Então, essa foi uma pesquisa aí capitaneada principalmente pela Denise, né, que comparou lá os boletins de estudantes, e pode ser considerada uma forma assim de avaliação. Não é uma pesquisa de avaliação assim na essência, mas pode ser considerada no rumo da avaliação. Então, até sugiro, quem tiver interesse pode pesquisar lá nos documentos do IFE que vai achar essa pesquisa. Se não me falha a memória, foram referentes aos anos de 2013, 14 e 15. Pode passar, Levi. E aí, então, a questão do controle social, né? Aqui só trouxe algumas definições ali do que é eficácia, eficiência e efetividade, que estão relacionadas com a questão da avaliação, né? A questão de custo e benefício, atingimento dos objetivos. Depois, quem tiver interesse sobre os conceitos, né, que é da professora Sônia Graib, lá da USP, vão estar disponíveis aí. Pode passar, Lili. E aí entra, então, na questão do controle social, né? Que o controle social é essencial dentro de um Estado democrático, né? Que é, basicamente, fiscalizar a ação do poder político, né? Então, os cidadãos, a sociedade, os grupos sociais organizados controlam o poder político, têm eles próprio poder, né? Então, é uma forma, meios para controlar os que controlam, vigiar os vigilantes, forçar os governantes a prestar conta de seus atos, né? A questão do controle social, né, ele no Brasil já é consolidada, né, porque ele é inerente à política de saúde, à política de seguridade social. Então, a manifestação assim mais fácil de visualizar é a questão dos conselhos municipais de saúde, conselho municipal de assistência social, né,
que é lá, são instâncias deliberativas, decidem como que o recurso vai ser aplicado e tal. E eu acho que é uma lacuna ainda, é uma possibilidade para onde a nossa política de assistência estudantil pode caminhar, né? Nós não temos ainda essa efetividade da participação tanto da comunidade externa como da comunidade estudantil da instituição, né? O nosso controle ele acontece porque o Instituto todos os anos presta contas, né? A gente presta conta das nossas ações, do recurso recebido, aonde que ele foi aplicado, e também nos últimos anos, sobretudo 2014, 15, 16, nós sofremos, não sei se seria o termo, mas nós fomos auditados várias vezes, né, pela unidade de auditoria interna do ITSU. Então, a nossa unidade de auditoria, ela tem uma ferramenta lá que calcula o risco, né, baseada no recurso que aquele órgão, o departamento executa. E a assistência estudantil está sempre na matriz de risco, né, porque a gente executa aí 10 milhões, 9 milhões, 8 milhões por ano, né, então ali sempre tem um risco que envolve um montante considerável de dinheiro, né. Até eu anotei aqui a fala de uma colega antes que tinha participado ali do chat, a Denise Batista, né? Ela falou da questão do empobrecimento dos nossos estudantes, né? No período de pandemia, isso né, tá visível, né? Um empobrecimento da sociedade brasileira com o aumento da inflação, o aumento do custo de vida, tudo mais. E ainda que se fale num recurso de 10 milhões ou 8 milhões, né, as pessoas envolvidas com assistência estudantil sabem que esse recurso não dá conta do atendimento. A demanda é maior do que a capacidade financeira, né? Mas voltando aqui à questão do controle social, então seria isso, né? A forma de fiscalizar as ações do governo e fiscalizar as políticas públicas por parte de atores externos, né, àquela política. Então, esse é um caminho que nós ainda temos que avançar na política de assistência estudantil do IFSU, né? E para fechar, então, aqui, o último item da minha fala, para não se estender mais, é a questão do ciclo de políticas públicas, né? Que é um modelo de análise, né? Um modelo para te compreender as políticas públicas. Então, a gente compreende, né, o PNAES, tanto o PNAES como aquela política que se construiu no nível do IFSU como uma política, né? E o ciclo de políticas, então, ele divide as políticas públicas em fases, né? Basicamente, são 3 fases, né? Mas para um melhor aprofundamento, então, aí a gente pode elencar até 7 fases, né? Acho que a Josi falou ali, aqui as 3 fases, formulação, implementação e a avaliação, né? Então, seriam as fases mais gerais para a gente compreender uma política pública. Mas aí tu pode também subdividi-los, né, e criar esses outros processos. Processo de construção do problema público, né, porque uma política pública, uma política social, ela vem sempre a socorrer um problema público, né? Como que esse problema público entra na agenda pública, como que são formuladas alternativas, como que é o processo de tomada de decisão, como que essa decisão vira uma ação, e isso é a implementação, e depois, posteriormente, a avaliação, extinção ou não da política pública, né? É importante também falar aqui uma questão que isso aqui é tudo campo de disputa, né, pessoal? A assistência estudantil é um campo de disputa conceitual, disputa por recurso, não é mil maravilhas, né? Então, envolve atores, né? Envolve ideologia, né? Então, é importante a gente estar afinado com esses conceitos. Pode passar, Lili. O último slide aqui, então, é um slide que eu usei na minha tese de doutorado. Eu pesquisei as políticas de assistência estudantil dos institutos federais que atuam aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? O IFSU, que é onde eu trabalho, né? Nossa equipe trabalha, o IFRS e o IFPAR. E aí, então, tem esse desenho aqui, que é o campo, né? Onde ocorre a política de assistência estudantil. Então, aqui nessa primeira coluna, aqui, na minha esquerda, aqui, da esquerda da tela, né, vocês vão ver aí o quadrantezinho ali, o quadrinho 1, 4 e 7, né? Então, essa daí é uma hierarquia organizacional, né? Então, são as instituições que se relacionam com a política de assistência estudantil. Então, o IFSU lá
ele obedece às diretrizes do MEC, da CETEC, da CESU, né? Dentro dos institutos, a gente tem o CONSUP como órgão deliberativo máximo, o reitor, as pró-reitorias, diretorias, departamentos, e o quadrinho 7 ali é os campos, onde a política de assistência estudantil realmente acontece, né? Então, aqui no quadrinho 2, 5 e 8, é a hierarquia política, né, que são as normativas, né, os quadros normativos, legislação, normas, que regulamentam esse campo, né? Então, nós temos lá, como o quadro orientador lá principal, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, né, que é o decreto. E aí, bem aqui na direita, vocês podem ver ali que tem 2 quadrinhos que dizem Momento de Ressignificação 1 e 2, né? Então, quando se tomou essa decisão... Então, aqui, primeiro eu vou falar do quadrinho 3 ali, né? Coalizões de apoio, tratabilidade do problema, atores estratégicos. Isso estaria relacionado com a questão do problema público, com a questão do processo de tomada de decisão, a questão dos atores, né? Aí, aqui entraria o FONAPRACE, a UNE, que são atores que sempre mobilizaram essa questão da assistência estudantil e como que ela entrou na agenda para se tornar numa ação efetiva, né? Então, isso aí que se chama coalizão de apoio, tratabilidade do problema, atores estratégicos. Bom, se decidiu pelo decreto 7234, né? Ali no campo de disputa. Esse decreto foi implementado no IFSU. Vamos pegar como exemplo o IFSU. Quando ele foi implementado no IFSU, ele se transformou em outra coisa, que são os nossos regulamentos, normatizações e instruções normativas. Ali se imprimiu uma característica própria, e aí que a gente pode chamar de política de assistência estudantil do IFSU, que leva em conta a historicidade institucional, os atores envolvidos no processo, a formação desses atores, a trajetória desses atores, né? Então, a gente deu a nossa característica a essa política de assistência estudantil. E depois, no momento de ressignificação 2 ali, é quando essas ações pensadas, essa política pensada, se transformou em ações. E aí tu tem lá as equipes realmente executando a política de assistência estudantil, né? Então, nesse sentido, a gente pode entender também que a política de assistência estudantil e as políticas sociais, de modo geral, elas também acabam implementando desigualdades. Porque no caso nosso, da nossa instituição, a gente tem um campus lá com uma equipe super estruturada, com médico, enfermeira, assistente social, psicólogo, né? Assim, uma infraestrutura maravilhosa, né, no campus, e outros campos que não tem nem equipe mínima, que não tem sala de aula. Então, os alunos, né, eles acabam acessando uma política diferenciada por uma questão de limitação institucional, né? Acho que a gente pode aprofundar mais depois esse quadrinho aqui, pode discutir ele e tudo mais, e eu vou encerrando minha fala por aqui. Agora, só antes de encerrar mesmo, eu só queria deixar assim, a Denise fez menção aí ao centenário do Paulo Freire, né? Né, o nosso patrono da educação, e ele usava muito o verbo esperançar, né? E aí eu vou citar, em outras falas eu já tive a oportunidade de citar, eu gosto muito de uma música do Racionais MCs, que lá pelas tantas eles dizem assim, diante de toda essa dificuldade, diante de toda essa precarização do Estado, da política de educação, diante dessa falta de recurso e aumento da demanda, né? Mas esperançando, né, como disse o Paulo Freire, né, o caminho da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita, em meio à selva triste, né? Então, apesar dos pesares, né, eu acho que dá para manter acesa aí a chama da esperança dentro do coração e lutar por aquilo que a gente acredita que é uma política pública de educação, né, laica, de qualidade e inclusiva, né, pessoal? Obrigado. Encerro minha fala por aqui, Lili. Então, a gente criou um link que a Roberta já colocou ali no site, no YouTube. Nós estamos convidando todos para ir... A Lili entrou agora, demorou um pouquinho. Para ir para esse chat, seguirmos conversando, que esse canal, esse tipo de plataforma não permite, né? Por meio da transmissão no YouTube, nós vamos encerrar a transmissão.
Não sei se a Lili quer falar algo antes, se a Roberta. Querem complementar alguma coisa? Agradecer a vocês pelas falas, né, pelo histórico. Fica muito organizado na cabeça, né, da gente assistir o passo a passo, né, como foi planejado. Ali as falas que vocês também estão acompanhando no chat, né, o pessoal agradecido, solicitando material para, né, que se envie o material, o quanto é importante, quanto são importantes esses espaços, né, de formação. Então, muito obrigada, né, Denise, Josi e Ramão. Só aquele recadinho básico, que nem hoje pela manhã, né? Não vou ligar a câmera porque hoje eu tô só nos bastidores pela tarde, mas não esqueçam de preencher o formulário de avaliação, porque ele é a confirmação da presença de vocês, tá? Já coloquei o link do Meet para vocês participarem, então, com os nossos palestrantes, para tirarem dúvidas. Quem tiver interesse, eles vão estar lá esperando vocês com muito carinho. Tchau, tchau, pessoal. Nos encontramos lá no Meet, então.